vou te adorar, vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Boa noite, em nome de Cristo Jesus. Boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos à casa de Deus, a nossa última reunião do dia de hoje, na presença dEle, para que nada tire você do propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Não estamos brincando de fé, irmãos. As coisas de Deus devem ser levadas a sério, e a Bíblia diz que com Deus ninguém brinca, nem escarnece. Então Deus te trouxe aqui para ouvir o que você vai ouvir, que não são as minhas palavras, mas as palavras do Deus Todo-Poderoso, que Deus colocou na minha boca, no meu coração, vai falar pela minha boca e vai ajudar você, em nome de Cristo. Pode sentar, fique à vontade. Semana passada a gente começou um propósito aqui. Eu dei uma moedinha de 1 centavo para você. Aparentemente é tão insignificante e não tem tanto valor, mas eu estou colocando no seu coração que essa moedinha, esse talento, somos nós, e Deus não vê como algo insignificante. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu amor para morrer pela humanidade. Então, como o missionário Soares diz no curso Fé, ninguém pagaria tanto por aquilo que não vale nada. Se nós não valêssemos tanto, para que derramar o sangue? Para que morte de cruz? Para que aquela vergonha toda? Então, se isso aconteceu, é porque temos um valor grandioso para Deus. A gente não faz ideia desse valor que a gente tem para Deus. E eu quero colocar isso no seu coração. Você é o talento de Deus. E hoje a gente vai aprender o quê? Dentro de uma mensagem que o missionário pregou aqui no final de semana, e ficou no meu coração. Acabou uma reunião dessas que ele pregou aqui, não sei se foi de manhã de domingo, e eu corri lá para baixo para marcar a mensagem, porque eu falei, é isso que eu vou dar para o meu povo, para as pessoas que Deus coloca na minha responsabilidade, que é você. E eu vou abençoar você em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas acessam aquele Facebook, e eu tenho estado no Facebook, pastor Jaime também, não para ficar jogando conversa fora, mas Deus sempre coloca uma palavrazinha, a gente coloca ali uma palavra, e hoje eu coloquei assim, vou estar no altar, orando pela vida sentimental, e se você quiser, me dá o seu nome. Mas choveu assim, todo mundo querendo a bênção de Deus, e eu tenho essa bênção para dar, em nome de Cristo Jesus. Agora tudo isso vai acontecer, o milagre, as transformações, as mudanças, por causa da palavra de Deus. Mateus 25, vamos voltar para Mateus 25, foi onde começamos, semana passada. Mateus 25, 14. Mateus 25, 14, vamos lá. Um pouquinho mais, nunca é demais, 25, 14 de Mateus. Quem achou, fala graças a Deus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Aqui começa o nosso ensinamento. Aliás, começamos semana passada, mas vamos reforçar mais algumas coisas. Então, isso aqui é uma prefiguração da ascensão de Jesus. Um pouco mais tarde, isso que Jesus falou aconteceu. Ele só não voltou ainda, porque ele fala de um Senhor que partiu para uma terra longínqua, uma terra distante, mas antes juntou os seus servos e deu a eles os seus bens. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e prestar atenção em cada palavra. Nenhuma palavra que está ali foi escrita por acaso. Nada do que Deus fala é para encher linguiça. Ali tem o toque dele, tem a unção dele, tem uma revelação. Então a Bíblia diz que o Senhor juntou os seus servos e dividiu com eles seus bens. Os bens são de Deus, irmãos. Os bens são de Deus. O que ele tem, ele deu para a gente. Então tudo que eu tenho, tudo que eu faço e consigo pela palavra, foi simplesmente, unicamente pela palavra.
A gente já aprendeu que toda a nossa capacidade vem de Deus. Eu dizia há muitos anos, já quando eu comecei na obra de Deus, o pastor da minha igreja, eu era jovem ainda, mas eu queria fazer a obra de Deus, tinha 16 anos, né, e eu pedi ao pastor, deixa eu fazer uma reunião, né, pode ser qualquer uma. E ele foi e me deu uma reunião de sábado para fazer, que não dava ninguém na igreja. Mas eu queria fazer. E naquele dia eu tinha 20 pessoas num sábado de manhã, no centro de Duque de Caxias, no Rio. E um amigo meu foi, eu falei, poxa, passa lá. Ele falou, não, vou estar lá em Caxias. Eu falei, passa lá. E ele foi, passou na igreja, ele me viu pregando. E às vezes vendo a gente na escola, porque eu estava na escola ainda, e ele não achou que eu tivesse toda aquela capacidade. Ele falou, poxa, Josias, caramba, hein? Você fala de não sabia que você falava desse jeito. Mas é por causa da capacidade de Deus. O salmista disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, eu peço a Deus para não tirar essa unção de mim. Porque sem essa unção, eu não sou nada. Eu lembro outra ocasião, outro caso, de um rapaz, que ele era político. E sempre estava em palestras, nas ruas, nos palanques. E ele foi para a minha igreja, e ele se converteu, batizei ele. E eu abri uma igreja na cidade onde ele morava, aqui no Vale do Paraíba. Eu abri a igreja, estava a igreja pequenininha lá, e com muita dificuldade, muito mais dificuldade do que é agora. Hoje é uma bênção, hoje a Igreja da Graça, através do Show da Fé. Se você abrir uma igreja na esquina ali, colocar aqui, ó, em breve Igreja da Graça, você já pode contar com uma multidão lá no domingo para buscar a bênção de Deus. Mas naquela época era luta. E eu precisei dele. Eu falei assim, você pode abrir a reunião para mim? Ele falou assim, posso, isso é moleza para mim. E eu cheguei para ele, era um senhor de idade, eu estava com 21 anos de idade, 22, ele devia ter uns 45 para 50 anos. Eu falei com ele, não, isso aqui eu tiro de letra, porque eu já estou acostumado com isso, né? Com o público, com o povo. E eu falei com ele, é diferente. É diferente. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, pastor. Eu falei, então tá bom, voltei. Quando eu voltei para fazer a reunião, ele estava paralisado, falando com o povo assim, nem parecia aquele cara todo extrovertido, né? Aí depois eu assumi, fiz a reunião, abençoei o povo, depois ele veio falar para mim. Ele falou, nossa, pastor, não sei o que deu em mim. Eu falei assim, porque a capacidade é de Deus. Não é a experiência de vida, é a obra dele, e se ele não te der essas condições, você não consegue. Em tudo. Então Deus juntou os servos e distribuiu a eles os bens dele, a capacidade, a habilidade para fazer. Quando Jesus, lá em Lucas capítulo 10, quer ver? Eu nem falei isso aqui o dia todo, tá? Estou falando agora com vocês. Lucas 10. Não falei isso aqui o dia todo, estou falando com vocês hoje, tá? Pessoal, durante o dia que me perdoe, né? Mas Deus está mostrando agora isso aqui. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Dizia-lhes, grande é em verdade a seara. Isso aqui ele já está dando as coordenadas. Deus nunca manda você de peito aberto para tomar o primeiro tiro, irmãos. Para morrer no primeiro tiro. Deus sempre prepara você para chegar e resolver. Então, a gente leu semana passada lá Ezequiel capítulo 2. Foi isso ou não foi? Ele diz o quê? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E entrou o Espírito em mim enquanto falava comigo. E eu ouvi o que ele me dizia. E me pôs em pé. Então, Deus, ele prepara você. Porque ele não pode mandar você para perder. Você é treinado por ele. Deus não pode treinar você para perder. Deus não vai treinar você para perder. Deus não vai treinar você para passar vergonha. Deus vai te capacitar. Vai colocar em você, ou vai distribuir a vocês as habilidades dele, as técnicas dele para entrar
e vencer. E depois de ter colocado o homem de pé, a Bíblia diz: eis que te envio no meio de uma casa rebelde. Já aprendemos isso. Pedro estava pescando e Jesus disse: vem após mim, eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Não vem atrás de mim para enriquecer, não. Não vem atrás de mim para ter muita fama, né? Jesus acabou de alimentar a multidão, atravessou para o outro lado e a multidão veio tudo atrás. E falou: mestre, quando chegou do outro lado, o senhor está aqui quanto tempo? E Jesus disse: vocês vieram atrás de mim, não por causa do milagre, mas do pão que vocês comeram e saciaram vocês. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus não vai chamar você para ir atrás dele, para comer, para se fartar de pão, para enriquecer, para ficar milionário, para ter fama, para ter sucesso. Quando Deus quer você, como quis, foi para um único propósito: dar fruto. Você não pode, irmãos, eu não posso enganar você, irmãos. Eu não posso tapear você. Deus não te quis para outra coisa, Deus não quer o homem para outra coisa. Sabe por quê? Porque a visão dele é a eternidade, a visão dele é o fim disso tudo aqui, irmãos. Essa é a visão de Deus. Puxa vida, eu estava lendo um livro, aquele livro que o pastor já me apresentou, que chegou novo, tem o do casamento, né? Como é que é? Não, não é esse não, é aquele, um fininho. Eu não lembro. É esse aí. Qual é esse aí, irmã? A vontade de Deus para a sua vida. Aí tem uma parte ali nele, que ele conta quando Jesus estava com seus discípulos e pararam lá no poço de Jacó. Lembra daquela passagem que Jesus parou ali? A Bíblia diz que ele chegou ali com fome e cansado. Com fome e cansado. Eu estou com fome agora, irmãos. Com fome e cansado. Ele era igualzinho a mim e você, irmãos. Aí os discípulos saíram, foram adiante para comprar comida. Aí o que acontece? Vem a mulher buscar água. Foi isso ou não foi? Veio buscar água. Jesus não perdeu a oportunidade, pediu um pouco d'água. Ela disse: como é que o senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? E Jesus disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria, ele daria água viva. E ela disse: então me dá dessa água. E ele disse: a água que eu te der vai se fazer em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando dele, e pregou para aquele negócio todo. A mulher foi embora, os discípulos chegaram com a comida. Chegou e falou: Senhor, está aqui o pão. Ele falou: não precisa mais. Mas a Bíblia diz que ele chegou com fome e cansado. Mas as necessidades, cadê o livro? Pega o da irmã ali para mim, que ela está ali com o livro dela ali. Até chegar aqui, eu não sei que parte que está. Eu não sei que parte que está. Mas eu gostei muito disso aqui. Muito, muito, muito disso aqui. Eu não preparei também isso aqui não, tá? Mas é o que eu falei. A visão de Jesus é outra. A visão de Deus é outra. Ele não quer você para te encher de mimos. Ele quer você para salvar o mundo. Será que ele pode contar com você, irmão, para isso? Ah, pastor, se é para isso então, eu vou embora. Então tchau, pode ir. Pode ir embora, irmãos. Eu fico aqui sozinho. Ah, pastor, eu me decepcionei. Então vai com Deus e as pulgas, irmãos. Quer ver? Deixa eu ver aqui, é o capítulo 2 aqui. A princípio, na verdade, o compromisso de Jesus em fazer a vontade do Altíssimo efetuou no Filho de Deus uma restauração física sobrenatural. Quando Cristo chegou ao poço, estava cansado e faminto. Ele sentou-se, porém, em vez de comer, fluiu na vontade divina, na conversa com aquela mulher necessitada. Ao colocar o desejo do Senhor acima de suas necessidades, Jesus recebeu uma restauração sobrenatural. É demais isso aqui, irmãos. Quando você colocar a vontade de Deus acima disso tudo aí, Deus supre o resto, irmãos. Você não vai sentir fome, você não vai ficar na miséria, não vai passar necessidade financeira, vai ter um casamento abençoado, terá filhos abençoados, vai ter saúde. Por quê? Porque você coloca a vontade de Deus acima de tudo. Aí outra parte aqui, não sei onde é, que ele diz que as pessoas chegam a dizer
que o que prendeu Jesus na cruz não foram os cravos, foi a obediência de ter que morrer. Ele sabia por que tinha vindo. Não foram os cravos que seguraram Jesus, não. Chegaram para ele e falaram assim: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti. Olha o desafio. Não foram os cravos que prenderam Jesus, ele podia descer na hora, botar todo mundo para correr. Quando o discípulo puxou a espada, cortou a orelha lá do sumo sacerdote, Jesus disse, falou assim: mete na tua bainha a tua espada, ou não pensas tu que eu poderia orar meu pai agora e mandaria mais de 12 legiões de anjos? É que chegou a hora, fica quieto aí. Então a visão dele é diferente. Quando ele me quis, quando ele te quis, foi só para isso. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades desfruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai, em meu nome, Ele conceda. Então, quando Jesus juntou os seus servos e distribuiu o talento, aqui nesse caso, Jesus enviou os discípulos para fazer a obra dele, ele primeiro capacita você. Vimos lá no livro de Mateus 25, que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Mas nenhum deles eram incapazes. Você está entendendo, em nome de Jesus? O que recebeu 5 era capaz. Era como se Jesus chegasse e dissesse: você é capaz de resolver isso aqui. 5. Você é capaz de resolver isso aqui. 2. Você é capaz de resolver isso aqui. 1. Só que às vezes a gente pega, a gente já acha muito pouco, ou incapaz de resolver aquilo. Mas Deus disse que você pode. Ele preparou você para poder. Digam graças a Deus, irmãos. Ele preparou você para resolver, ou fez isso aí com o profeta: eu te envio no meio de uma casa rebelde, depois que ele estava de pé. Está de pé, está em condições, estou. Então agora eu ponho você aonde você deve estar. Jesus foi batizado, cheio do Espírito Santo, jejuou 40 dias, 40 noites, e Deus colocou ele onde ele deveria estar, no meio do deserto, para ser tentado pelo diabo. E perder, não, e vencer. Irmãos, isso é tremendo. Ou a gente toma vergonha na cara, espiritualmente falando, ou é melhor a gente, como eu falei: pastor, eu pensava que era para estar aqui só para Deus me abençoar, me beneficiar com coisas boas. Eu não quero esse compromisso, então Deus não pode contar com você. Ele distribuiu os bens dele, os talentos dele, as habilidades dele para resolver. Para resolver, e a gente simplesmente pega e enterra. Tem gente aqui que está enterrando, irmãos. Você foi colocado dentro daquela casa para resolver. Você já parou para perceber que você chegou numa situação, em algum lugar, de repente você se vê num lugar e você diz: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes pensa até que alguém errou, que a liderança errou, que o patrão errou, que a família errou. É Deus que conduz você, Deus não erra, irmãos. Então, a Bíblia diz que Deus deu segundo a capacidade de cada um. Todos nós aqui somos capazes em nome de Cristo, porque a nossa capacidade vem de Deus. Aí vem a parte que eu falei, que eu quero dividir com vocês, que o missionário Soares pregou aqui, que foi uma bênção. Hebreus 11, 11. Hebreus 11, 11. Entregou para a irmã o livro dela? Hebreus 11, 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Forte isso aqui. E deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Quem prometeu? Quem deu? Quem instruiu? Quem deu a direção? Quem distribuiu os bens? Quem deu as habilidades? Foi Deus. Poxa, então não foi qualquer um. Não foi qualquer um, irmãos. A gente está falando do Deus El Shaddai, que criou os céus e a terra, que fez tudo, irmãos, em 6 dias, no 7º descansou, que chama as coisas que não são como se elas fossem. Então, quem te deu a habilidade? Quem distribuiu os bens? Deus.
o nosso Senhor, Ele deu para a gente as habilidades dEle, a sua virtude. No caso de Sara, Deus deu a virtude, Sara recebeu a virtude e concebeu, teve. Pode brigar, irmãos. Quem deu a virtude, quem derramou a virtude sobre você foi Deus. Para quê? Para conceber. É para você conceber, irmãos. É para nascer aquele casamento saudável. É para nascer filhos abençoados, salvos. Para nascer uma vida próspera, uma vida de santidade. Deus não derrama a virtude dele para não acontecer nada, irmãos. Você está entendendo em nome de Jesus? Deus não vai derramar a virtude e tudo ficar do mesmo jeito. A virtude veio sobre a Virgem Maria e ela concebeu. A virtude vem para você conceber. Aí eu especifiquei assim: Deus concede, outorga, dá, Ele dá o quê? Dá a virtude. O que é a virtude? Qualidade própria para produzir certos resultados. Então, a virtude é uma qualidade própria para produzir certos resultados. Então, Deus pega a qualidade para produzir certos resultados e põe em mim, põe em você. Aquela qualidade para produzir certos resultados de Deus que veio em Sara, fez com que ela concebesse e desse à luz a um filho. Essa qualidade Deus distribuiu para a igreja. Deus derramou na igreja. Tem que nascer, irmãos. Conceber quer dizer começar a ter. Então Deus derrama a virtude dele, dá a virtude dele, para você começar a ter. Glória a Deus, irmãos. Tem que começar a ter, irmãos. Ter paz, tem que começar a ter alegria, tem que começar a ter um casamento abençoado, tem que começar a ter filhos abençoados, tem que começar a ter a prosperidade. Por quê? Porque você já tem a virtude. E quem deu? Quem distribuiu? Deus. Deus distribuiu, juntou ali os seus servos e deu a um 5, a outro 2, a outro 1. Mas deu. O que tinha 5 multiplicou, ele concebeu, ele recebeu virtude, aceitou a virtude que Deus deu, e ele então concebeu, começou a ter. Produziu 5. Mas ele deve ter conseguido 1, depois 2, depois 3. Talvez não tenha recebido de uma vez, de uma hora para outra. Ele começou a ter. O que teve 2 a mesma coisa. Só que o que teve 1 enterrou. E a gente aprendeu aqui que ele tinha que começar a ter também. Porque Deus deu a virtude. Glória a Deus, irmãos. Se estiver faltando capacidade para mim, para falar o que está no meu coração, estou querendo passar para você, eu sei que o Espírito Santo está fazendo você entender. Em nome de Jesus Cristo, eu preciso dele para isso, eu preciso dele nessa hora. Mas eu quero que você entenda isso, irmãos. Quem distribuiu os bens foi Deus. Não foi homem nenhum, foi Deus que distribuiu os bens. As habilidades dele, a capacidade dele. Filho do homem, põe de pé e vou falar contigo. E foi falando, e foi preparando, e foi dando condições, até que ele teve de pé. Está pronto? Estou, te meto no meio de uma casa rebelde. É isso que o senhor quer? Então eu vou lá, vou resolver. Com a minha capacidade, não com a sua capacidade. Eu já tenho a virtude, agora é só ter. É só conceber em nome de Jesus Cristo, irmãos. Você está entendendo o que o Espírito de Deus quer falar com você, irmãos? Em nome de Jesus. A virtude já foi derramada. Isso já aconteceu. Ele já distribuiu os bens dele. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha ele distribuindo. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele distribui, faz isso. Foi a mesma coisa aqui em Lucas. Ele foi dizendo, versículo 2, voltando lá para Lucas 10, versículo 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. É ele distribuindo a instrução, é ele dando a direção.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide. Eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não vem atrás de Jesus para comer pão, não, irmãos. Não larga a sua rede para ficar rico, não. Porque o que ele quer é outra coisa. Mas é claro, irmãos, que se você serve a Deus, irmãos, se você honra a Deus, Ele vai honrar você. Pode ficar despreocupado. Você viu aqui no livro, eu acabei de ler no livro aqui, de novo, vou ler para você. Dos cravos está aqui, né? Tá. Dos cravos está aqui na página 38. Vou ler de novo para você. Vamos ler aqui, vou ler a parte de cima. Vemos a declaração bem clara de Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A principal motivação de toda a sua vida, da vida de Jesus, terrena, sempre foi fazer a vontade daquele que o enviou. Duas coisas resultaram dessa motivação para o Mestre, as quais deveriam encontrar respaldo em nossa vida. A princípio, na verdade, o compromisso de Jesus em fazer a vontade do Altíssimo efetuou no Filho de Deus uma restauração física sobrenatural. Quando Cristo chegou ao poço, estava cansado e faminto. Ele vinha de uma caminhada, a gente vem de uma caminhada. E responde para mim, irmãos, muitos de nós aqui já estamos cansados, famintos. A luta é grande, irmãos. A gente não acaba de resolver um problema, vem outro. É mentira ou é verdade? A gente acaba de ter uma vitória contra, daqui a pouco está enfrentando outra briga. Isso cansa, e Isaías fala isso. 57:10, na tua cumprida viagem te cansaste, mas nunca disseste não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não desfaleceste. Então, quando Cristo chegou ao poço, estava cansado e faminto. Ele sentou-se, porém, em vez de comer, fluiu na vontade divina, na conversa com aquela mulher necessitada. Ao colocar o desejo do Senhor acima de suas necessidades, Jesus recebeu uma restauração sobrenatural. Quando os discípulos levaram até ele a comida, o mestre não se interessou em comer. Ele disse: eu já me alimentei. Os discípulos não puderam entender que tipo de comida Jesus teria ingerido. Quando você colocar o desejo do Senhor acima das suas necessidades, você vai receber uma restauração sobrenatural, irmãos. Quem crê nisso, fala graças a Deus, irmãos. O que temos que fazer, pastor? É só, como Sara, receber a virtude. Ele deu a virtude. Ele deu a virtude. Recebe e concebe. Recebe e começa a ter. Conceber quer dizer começar a ter. Deus dá a virtude, você recebe e começa a ter. Ter o que você quiser, irmãos. O seu sonho, você vai começar a ter quando você receber a virtude. Quando você olhar para o talento, mesmo sendo um, mas dado por ele, e dizer: eu vou multiplicar, em nome de Jesus Cristo. Mas é um só, mas foi Deus que deu. É um só, mas foi Deus que deu. E o que recebeu 5? Problema dele. Foi Deus que deu para ele, Deus abençoou ele, Deus me deu 1, e eu vou multiplicar em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Guarda essa palavra, irmãos. Como eu estou vibrando aqui no meu coração. Espero que você entenda isso, irmãos. A virtude Deus já deu, Ele distribuiu, Ele deu. É um talento, só isso? Não, Deus deu. E eu recebo essa virtude, recebo esse talento e vou começar a ter em o nome de Jesus Cristo. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Que bênção. Eu acho que Deus falou, irmãos. Acredito de verdade que Deus falou no coração da gente. Eu vou orar por você, vou orar por todos que estão em casa, vou orar pelas pessoas que mandaram no Facebook lá o seu pedido, dizendo: pastor, ora por mim, ora pelo meu marido, ora pelo meu casamento, ora por fulano, ora por ciclano.
Todos vocês estão na minha oração agora, em nome de Cristo Jesus. Agora, recebe a virtude, irmãos. Recebe a virtude em nome de Cristo Jesus. É um talentinho, é uma moedinha, irmãos. Mas foi Deus que deu? Foi. É para multiplicar. Pode levantar-se pela fé e conseguir. Você vai começar a ter em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus? Coloca a mãozinha no seu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Vou usar a minha voz aos céus, oferecer louvores a Deus e do alto trono eu sei que a minha voz ouvida será e ecoará minha voz no céu, me reconhecerá como um dos seus, e ecoará minha voz no céu, me reconhecerá como um dos seus. Vou usar a minha voz, abra o coração aos céus, oferecer louvores a Deus e do alto trono eu sei que a minha voz ouvida será. Ele chamou os servos e distribuiu seus bens, distribuiu habilidades. É como se ele dissesse: olha, com essas habilidades, com essa virtude, você não vai perder. Aí eu ponho você no meio de lobos, de uma casa rebelde,
no deserto, e você não vai ser vencido, você não vai ser envergonhado com a unção, a capacidade, as habilidades, os bens que eu tenho na sua vida. A Sara recebeu a virtude e concebeu. Maria recebeu a virtude e concebeu. Deus está derramando virtude agora. Recebe a virtude de Deus. É para conceber, é para começar a ter. Cadê a alegria? Cadê a sua alegria? É para começar a ter. Cadê a paz? É para começar a ter, meu irmão. Você não é qualquer um. Deus habilitou você, capacitou você. Ele não vai mandar você despreparado. Ele não manda ninguém despreparado. Coloque-se à disposição dele. Aleluia. Oh, aleluia. Que reunião, meu Deus. Que palavra, Jesus. Que mensagem, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Tu és tremendo, ó Deus. O Senhor tem nos dado a capacidade. Somos capazes, é segundo a nossa capacidade, é segundo aquilo que a gente pode fazer. E não importa se é um talento apenas, foi o Senhor quem deu. O Senhor não dá porcaria para a igreja. O Senhor dá as suas habilidades, dá as condições para que a gente consiga vencer. Oh, meu Deus, fortalece esta igreja, meu Deus. Fortalece esse povo, Jesus. Vem, Jesus, alcança cada um deles. Toca nessa pessoa. Ela ouviu a tua palavra, ela entendeu o recado. Oh, Jesus, que ela coloque esta unção, que ela coloque, meu Deus, essa vontade do Senhor acima de qualquer coisa, para que outras necessidades das nossas vidas sejam supridas. Que lindo, Jesus, que lindo, Jesus. Glória a Deus, igreja. Pode louvar a Deus. Você não é um incapaz, você não é um inútil. Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe das suas condições. Ele quis você, Ele escolheu você. Ele não errou, Ele não errou quando escolheu você. Vou usar a minha voz aos céus, oferecer louvor a Deus e do alto trono. Que gostoso. Eu sei que a minha voz ouvida será e ecoará minha voz no céu, me reconhecerá como um dos seus, e ecoará minha voz no céu, me reconhecerá como um dos seus. Sou Deus, aleluia, aleluia. Não sou qualquer um, sou Deus, meu Deus. Pois sempre tenho vindo aqui. Sou Deus, aleluia. É tua igreja, Jesus. É tua igreja, Jesus. É teu povo, Jesus. É teus filhos, Senhor. Aleluia. Sou Deus, meu Deus.
fugindo, é Jesus trazendo a salvação.